É isso, meu povo. Mais uma vez aqui para a gente poder conversar. A ideia é a gente tratar do assunto aqui, investimentos feitos pelos síndicos de condomínio. Parece absurdo, mas tem síndico aí fazendo investimento, viu, gente? Precisa estar bem atento e respaldado nas regras, porque um síndico ele já tem muita questão para tratar. Eu falo síndico porque nós estamos tratando mais aqui com pessoas que vão atuar nessa área, mas aí qualquer um que faça gestão de recursos de terceiros. Tem que estar atento a isso, porque ele, como a gente está falando aqui, ele pode ser responsabilizado. Ele pode não, ele deve ser responsabilizado. Então, esse acompanhamento feito aí na gestão, ele é muito importante justamente para você pegar essas situações. Como síndico aí, você como gestor de recursos de terceiros, o que pode acontecer é você acabar tendo aí um resultado negativo nessa aplicação financeira e ter que ressarcir o condomínio ou ter que responder por isso. Por essa questão, a gente coloca que poderia ser enquadrado aí como má gestão e negligência. Ele vai sim poder ser responsabilizado. É uma questão que não, você não tem dúvida, vai dar uma dor de cabeça para você. A nossa opinião sobre essa questão é que realmente não vale a pena. Por que você faria investimento estando à frente de um condomínio se o condomínio ele arrecada recursos para manter as obrigações, os gastos que ele tem que fazer ali ao longo do mês, para pagar obrigações e despesas recorrentes, sabe? Quando vem a taxa extra, é para você atuar fazendo alguma obra, algum trabalho que está ali sendo necessário. Então não faz muito sentido a aplicação. Aí a pessoa pode pensar, poxa, mas a gente tem ali um recurso guardado no fundo de reserva, mas o fundo de reserva ele tem uma outra finalidade e destinação que não convém a pessoa se arriscar para fazer um investimento. O que a gente tem percebido nos trabalhos é que a pessoa que está ali, às vezes, à frente, ela está errando em coisas muito básicas. E errando em coisas muito básicas, por que fazer algo que tem uma complexidade bem maior? Não faz sentido. Não faz sentido. Se tem recurso sobrando, olha, a melhor alternativa, sabe o que você deve fazer? Tentar reduzir as taxas pagas pelas pessoas. Reduz a taxa condominial. E isso vai ser bem visto pelos moradores. Agora tem ainda outra questão que poderia respingar numa gestão ruinosa desses fundos, dessas aplicações, que é a questão do dano moral, dano material, porque esse recurso que ele pode perder numa aplicação vai fazer falta para questões básicas mesmo. Então, gente, esse ponto do que a gente está tratando não parece. Às vezes tem gente que não se importa muito com esse ponto aí, mas o que ocorre nos condomínios é que a falta de transparência é algo que é latente em muitos mesmo. Tem situações aí que você não tem acesso a praticamente nada. Então, a gente está aqui diante de uma situação onde a pessoa está fazendo o que bem entende, ela pelo menos acha que é assim, não tem maiores informações e transparência. Aí você chega ali numa prestação numa assembleia de prestação de contas, você apresenta
a sua execução para você pedir aprovação. Mas as pessoas que não, se não têm acesso, elas podem até aprovar, mas em algum momento isso pode aparecer. Pode você chegar numa situação onde pessoas capacitadas estejam atentas e vai exigir uma avaliação mais aprofundada, e você terá que dar essas informações, porque isso aí é direito de todo morador, não tem, o síndico não pode se negar a fornecer. De fato, na hora da assembleia lá, você não consegue olhar detalhes desses. Porém, se você olha com antecedência, você vai conseguir visualizar todos esses erros, esses problemas que uma gestão ruim trouxe para todos. Então, a melhor forma para você atuar como gestor de recursos de terceiro, até para você demonstrar que não tem nada a esconder, é com transparência, não tem jeito. Aliás, para gente que tem um conhecimento na área, quando você vê problema na transparência, naturalmente o risco de controle ele aumenta bastante. E assim, o que fazer? O que fazer quando você tem questões como essas que estamos tratando aqui? A chance de você ter um prejuízo ela é muito grande, porque se você parar para pensar, por que um síndico teria condições de fazer investimentos se muitas vezes a gente, como pessoa física, fazendo os nossos investimentos, quem não já aconteceu isso? Você faz esse investimento e em muitas oportunidades ele não dá o resultado que gostaríamos. Então, não dá para você aceitar isso. A gente tem situações onde o síndico simplesmente resolveu retirar o dinheiro de fundo de reserva e fazer uma aplicação. Ele já tinha feito outros fundos, aplicação em fundos, que quando você pega e vai comparar com a poupança, você verifica que o resultado conseguiu ser pior do que o que se verificou na poupança. Realmente um escárnio. Mas esse não foi o pior. O pior foi perceber que esse mesmo síndico ele havia feito o Orocap do Banco do Brasil, para atribuir aquela aplicação ali título de investimento. Quem conhece um pouco de aplicação financeira, você sabe bem que título de capitalização não é investimento. Não faz nenhum sentido você pegar recurso do seu fundo de reserva ou do caixa do condomínio e aplicar em Orocap, título de capitalização de qualquer que seja o banco. E sobre essa ótica que estamos conversando, cadê o dinheiro? Você não vai chegar a esse ponto. E como estamos falando aqui do que fazer, a gente teria aí como opção também aperfeiçoar o controle interno no seu condomínio. E claro que se você não é o síndico, você tem que ter esse preparo para que você possa cobrar. Da mesma forma, pensando aí que o gestor queira agir de uma forma mais adequada e correta, e como cabe a ele aperfeiçoar esses controles, pode fazer isso da melhor maneira, que é levando transparência. E no caso, o mais importante aí é que o condomínio deve estabelecer um sistema de controle, e sendo que esse controle interno ele vai acompanhar a movimentação e os investimentos que são realizados, toda a movimentação financeira decorrente aí da gestão administrativa do condomínio.
Outro ponto também é que deve haver uma convocação de assembleia e o condomínio precisa ter essa aprovação, porque não é o síndico que tem que definir aonde colocar o dinheiro do condomínio. Seguindo todo um rito aí, é possível até a destituição do síndico, dependendo dos problemas aí identificados na questão colocada. Outra medida válida, no caso, após a descoberta, a avaliação aí de vocês, isso já partindo aí para, imaginando aqui que seja feita essa avaliação aí pelos moradores ou por alguém que tenha esse conhecimento e que acabou fazendo o trabalho de avaliação. Então, caberia, em casos extremos, recorrer à justiça para buscar a responsabilização do síndico e reparar eventuais danos identificados. E trazendo aqui para vocês o que diz o Código Civil sobre esse tipo de situação. Prevê a responsabilização do síndico em relação à administração do condomínio e a possibilidade de responsabilização em caso de negligência e má gestão. Isso aí a gente não quer entrar na questão mais jurídica, porque isso aí eu já partiria para uma outra seara, mas em linhas gerais é isso que prevê o Código Civil, que é a responsabilização do mau gestor. Em resumo, a gente pode dizer que é fundamental que o síndico seja transparente e responsável em suas decisões financeiras. Os condôminos devem estar atentos e buscar proteção de seus direitos caso identifique irregularidades no condomínio. Gente, essa parte aqui ela soa não muito bem aí para eventuais síndicos que nos acompanham aí, que esteja assistindo, vendo este vídeo, mas nosso objetivo é a proteção patrimonial do condomínio. Nessa seara passa exatamente por isso, a transparência, evidenciação dos fatos, para que seja possível um melhor acompanhamento da gestão. E, claro, esse tipo de olhar que a gente tem tratado aqui, ele, em verdade, ele é uma proteção para você que vai atuar como gestor de recursos de terceiro. Porque o que ocorre na prática é que vários gestores eles se alvoroçam por essa área sem tomar os devidos cuidados, e a partir do momento que ele começa a perceber que não há controle, não há fiscalização, ele começa a agir de forma descuidada mesmo, gerando problemas graves. Quando são pegos, aí não tem mais como escapar, viu? E o nosso objetivo aqui é a proteção do patrimônio. Onde houver patrimônio gerido por terceiro, a gente vai se debruçar sobre isso e é aplicável tudo que nós dissemos aqui. Antes de finalizar, gostaria de deixar essa mensagem para vocês aí, que é muito importante a certificação das contas, a auditoria por um profissional independente que tenha esse conhecimento voltado para essa área, principalmente, porque tem nuances no terceiro setor e também especialmente aí nos condomínios,